Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o FMI aumentou a previsão de crescimento global para este ano, apesar da guerra tarifária imposta por Donald Trump. A projeção foi atualizada de 2,8% para 3%. A economia global vai crescer 3% este ano, em vez dos 2,8% previstos em abril. Uma boa notícia em meio ao tarifácio de Donald Trump. As projeções atualizadas do Fundo Monetário Internacional foram publicadas nesta terça-feira. Mas o FMI afirmou que a incerteza permanece, apesar da pausa nas tarifas mais altas planejadas pelos Estados Unidos para seus parceiros comerciais, que expira em 1º de agosto. Desde abril, Washington firmou acordos com o Reino Unido, Japão, Vietnã, Indonésia, Filipinas e União Europeia. Mas muitos de seus parceiros comerciais correm contra o tempo até sexta-feira para evitar o aumento das tarifas, que são de 50% para o Brasil e 30% para o México. Na última atualização de seu relatório anual, o FMI, com sede em Washington, estima que a economia mundial crescerá 3%. O número é 0,2 ponto percentual superior às previsões de abril, mas abaixo do crescimento observado em 2024, de 3,3%. E ainda falando sobre economia, os Estados Unidos e a China seguem tentando evitar uma guerra tarifária. Representantes dos dois países se reuniram nesta terça-feira em Estocolmo para um segundo dia de conversas dentro da terceira rodada de negociações. Os Estados Unidos e a China continuarão trabalhando para obter uma extensão de sua trégua tarifária. A informação foi publicada pela agência de notícias estatal Xinhua, citando o representante de comércio internacional de Pequim, que chamou as conversas de francas, profundas e construtivas. Os comentários de Li Chenggang foram feitos após negociações na Suécia com delegados americanos, incluindo o secretário do Tesouro Scott Bessent. We expressed our concern about Chinese overcapacity. Expressamos nossa preocupação com a sobrecapacidade chinesa globalmente e o que isso poderia significar para este ano e para os próximos anos. Expressamos nossa preocupação com as compras de petróleo iraniano, sancionado, que eles compram cerca de 90%. Também expressamos nosso pesar, pois acreditamos que eles venderam à Rússia cerca de 15 bilhões de dólares em tecnologias de uso duplo, mas o tom geral das reuniões foi muito construtivo. 15 billion dual-use technologies, but the overall tone of the meetings was very constructive. As discussões tinham como objetivo, entre outras coisas, prolongar a pausa de 90 dias negociada em maio em Genebra e que está vigente até 12 de agosto. Ambos os países entraram em abril em uma escalada de tarifas que chegavam a 125% para produtos americanos e 145% para os chineses. Esses percentuais foram reduzidos em Genebra e uma segunda rodada de negociações aconteceu em Londres. As conversas desta semana na Suécia ocorreram em um momento crucial para a política comercial do presidente americano Donald Trump, já que as tarifas aplicadas à maioria dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos serão elevadas na sexta-feira, 1º de agosto. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vê sinal de abertura dos Estados Unidos para diálogo sobre tarifas sobre produtos brasileiros. Ele acredita que há possibilidade de negociações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira considerar que há um sinal de abertura dos Estados Unidos para o diálogo sobre a iminente imposição de tarifas por parte do governo de Donald Trump ao Brasil. Nesta semana, já há um sinal de interesse em conversar, afirmou o ministro a jornalistas em Brasília. As sobretaxas comerciais de 50% sobre os produtos brasileiros, anunciadas em 9 de julho pelo presidente americano, devem entrar em vigor nesta sexta-feira, 1º de agosto. Haddad mencionou pontualmente uma nova conversa telefônica ocorrida nesta segunda entre o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick. Alckmin foi designado por Lula para estabelecer pontes com a Casa Branca. Mais tarde, Haddad acrescentou em entrevista à emissora CNN que os canais de comunicação estão começando a ser desobstruídos entre Brasília e Washington. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 14 horas você acompanha mais notícias ao vivo. Até mais.